A paz de Yahushua, irmãos. No vídeo de hoje falaremos sobre o que Yahweh tem preparado para aqueles que o amam, e antes que vocês pensam em prosperidade, bens materiais e riquezas terrenas, deixamos claro que não é nada disso. O Messias, quando veio, ele já deu início ao reino, e foi bem claro quando disse que primeiro o reino começa dentro de nós, falando no sentido que devemos viver hoje como se já tivéssemos no reino celestial, sendo assim justos, praticando o amor, ajudando uns aos outros sem interesse, não fazendo acepção. Yahushua é nosso irmão e rei, sendo assim devemos obedecê-lo e viver como ele viveu, para sermos a noiva fiel, e quando ele tirar a sua noiva e a grande tribulação começar, ele voltará no final da grande tribulação, e com ele os fiéis que foram levados e os anjos, para resgatar os que ficarem vivos até o final e dar início ao reinado milenar. Com isso devemos lembrar de quando a mãe de Tiago e João pediu a Yahushua para que ele senta-se um à esquerda e outro à direita de Yahushua, e ao ouvir isso Yahushua disse que quem vai sentar à direita ou à esquerda dele pertence ao Pai, deixando claro para que ninguém busque posições de prestígio nem cargos no reino, pois o reino dos céus funciona diferente de um reino humano. Lá o maior serve o menor, e só vai reinar com Yahushua aqueles que foram predestinados para isso, pois é necessário esforço, renúncia e santidade, e tudo isso só é adquirido por amor ao Pai Celestial. Ouçam agora Hebreus capítulo 12 versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Yahweh. Agora ouçam Daniel capítulo 7 versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Mas os irmãos precisam entender uma simples coisa em Mateus capítulo 7 versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Yahushua mestre, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, irmãos, não adianta passar 30 ou 40 anos dentro de templos religiosos chamando Senhor, Senhor, que não adianta nada, e do mesmo modo não adianta conhecer os nomes sagrados de Yahweh e de Yahushua, mas não viver como Yahushua ensinou. Então não vai adiantar chegar lá e dizer: Yahushua mestre, em teu nome fiz várias imersões, entreguei panfletos nas ruas, fiz estudos, pois não adianta fazer tudo isso sem seguir a Yahushua. Então ouvirá um afaste-se de mim, pois não vos conheço. Então como saber quem não entra no reino de Yahweh? Em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9 e 10 diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Yahweh? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Yahweh. Agora ouçam Apocalipse capítulo 22 versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Nisso tudo já deixa claro que não devemos ser nenhuma destas coisas se quisermos estar no reino. E Yahushua também fala que a árvore que não dê bons frutos e cortada e jogada ao fogo, ou seja, devemos dar bons frutos, ter boas ações, uma conduta louvável de alguém que segue realmente a Yahushua, pois quem não dê frutos, como pode-se dizer que segue o Messias? Ponto. Como saber quem é o maior no reino dos céus? Vamos ouvir o que o próprio Yahushua disse em Mateus capítulo 18 versículos do 1 ao 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Yahushua e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Isso quer dizer que devemos ser puros, santos, não praticar as coisas com sagacidade e maldade no coração, tramando o mal contra nosso próximo. Devemos saber brincar, rir, nos divertirmos com pureza e amor. Devemos ir a Yahweh como uma criança que corre em direção aos braços do Pai. Acreditem, irmãos, por mais que vocês se sintam sujos, não merecedores, e por mais que vejam quem erram muito, mas saibam de uma coisa: Ele sabe, Ele te conhece mais que você mesmo se conhece, nada você pode sem Ele. Por mais que se sinta sujo ou suja, Ele pode te limpar. Você tem essa chance, Ele espera você,
por mais que diga que tenha cometido erros que marcam sua alma, por mais vazio que você possa estar se sentindo, vá até o Pai, olhe para nosso irmão Yahusha, ele já lhe mostrou como ir até Yahweh. Mateus capítulo 19 versículo 14 Então disse Yahusha, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ouviram bem, irmãos? Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, então sejam como crianças, sejam astutos como serpentes para se desviar do mal e manso como uma pomba, assim como diz em Mateus capítulo 10 versículo 16. Então começando o reino milenar onde será? O reino milenar será na terra, a terra que conhecemos hoje será completamente destruída na grande tribulação, sim, a terra é completamente plana e vai rachar tudo, então será novos céus e nova terra onde a cidade santa descerá dos céus da parte de Yahweh. Vamos ouvir Apocalipse 21 versículos do 1 ao 8. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Yahweh descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Yahweh está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Yahweh estará com eles, e será o seu pai. E Yahweh limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu pai, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Para finalizar, irmãos, o reino dos céus será de amor e sem sofrimento. Os casais estarão juntos para sempre, terão filhos e vão conviver com animais dóceis e selvagens onde o leão e a ovelha comerão no gramado juntos, as crianças vão pôr a mão em toca de serpentes e não serão picadas, o Pai Celestial habitará na terra conosco e teremos a honra da presença dele assim como Adão e Eva via ele e isso não é nem metade, os predestinados desde antes da fundação do mundo reinarão e andarão com Yahusha, pois em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. O que Yahweh preparou para aqueles que o amam, prestem atenção quando diz que é para aqueles que o amam, então vai até ele por amor. Vivam desde já como se já tivessem no reino milenar, não tenham medo da morte, nem de enfermidades, não tenham medo de nada, se preocupem em agradar a Yahweh e seguir a Yahusha, que Yahweh os guie e que seus corações estejam voltados a Yahweh por amor a ele, pois esse é o maior tesouro.